Então, vamos esperar. Agora sim. Então, vamos dar início ao nosso encontro. Para os cursistas, eu tenho dois recadinhos. O primeiro é que não precisa copiar. Esses slides ficarão à disposição de vocês, tá bom? Então, eu me lembro da última vez que estive aqui, a preocupação de alguns, mas espera que a gente está copiando, não precisa copiar, vocês terão acesso a esse material. E nós teremos uma atividade em nível de reflexão para vocês fazerem. Essa atividade reflexiva muito simples, eu vou postar para vocês na quinta-feira, tá bom? Então, são esses dois recados que eu precisava dar inicialmente para vocês. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Deixa eu ver aqui. Não. Eu vou compartilhar com vocês, então, a minha tela. E nós vamos começar, então, a nossa discussão acerca do currículo na educação de jovens e adultos. Vou aumentar aqui para vocês, para que a visibilidade fique melhor. Pronto. Eu não consigo enxergá-los, então, se alguém tiver alguma dúvida, eu peço para que abra o áudio, tá? E me chame, porque eu não consigo vê-los nesse momento, ok? Bem, vamos começar um pouquinho esse momento com um pouco de reflexão. Em outros momentos em que estivemos juntos, eu acho que deu para perceber que eu gosto muito da participação de todos, então eu já começo esse encontro de hoje trazendo para vocês aí uma indagação. O tema da nossa roda de conversa é currículo na EJA. E aí eu trago algumas charges para que nós possamos conversar um pouco. A primeira charge diz o seguinte: Pedrinho deu alguns exemplos de drogas. E Pedrinho diz: a limpeza pública, a saúde, a educação, a transparência. Eu vou interromper o meu compartilhamento para que eu possa vê-los e vê-las. E a pergunta é a seguinte: qual a relação que vocês fazem dessa charge que eu li com o tema do nosso encontro de hoje? Só para a gente começar a pensar. O que tem a ver isso que o que essa professora colocou para esse educando e a resposta que ele deu? Qual a relação disso tudo com o currículo? Vamos lá? Podem falar, podem escrever. Só não podem ficar em silêncio, né, Alessandra? Nós queremos a participação desse povo. Vamos lá. Qual a relação? A professora fala: Pedrinho, me dê exemplos de drogas. E ele traz alguns exemplos do que é droga ou do que são drogas para ele. Existe alguma relação desse texto que nós lemos com o tópico da nossa aula, do nosso encontro? Vamos lá. Cadê os corajosos? Talvez, o corajoso, talvez a relação seja de você enxergar e de o currículo ele ser algo engessado, e por ser engessado ele não consegue ter um funcionamento para um determinado público, e aí traz a visão que essa pessoa aí da charge tem do funcionalismo público, que é engessado e que não funciona, ou seja, é uma droga aquilo ali, né, na visão dele. E aí eu acho que a relação é essa. Me ajudem, colegas. Bora lá, colegas. Acho que a Elga ia falar. O que mais? Um currículo engessado. Já pararam para pensar que, de repente, o professor está falando de uma coisa e o educando está falando de outra? Que eles estão falando, talvez, de pontos e de olhares e de experiências diferenciados? O Francisco Fonseca pediu para falar. Pode falar, Francisco. Tá bom, obrigado. O professor Alessandro postou uma atividade, acho que comentou uma atividade, de um material que era dado para alunos com idade menos avançada ali, alunos do ensino fundamental 2 mesmo, entre
sei lá, 13, 15 anos, 16 anos, e alunos da EJA. E perguntava o seguinte, o que nós entendíamos daquela atividade, se era propício para a educação de jovens e adultos ou para outro público. Quando a professora perguntou o que é droga, a resposta que foi dada me parece que ela tem um nível de profundidade mais avançado, né? Parece que eles não entendem a droga simplesmente como algo ilícito, né? Mas assim, com um conjunto de serviços que pode ser considerado uma droga, ou seja, a resposta do educando, ela apresentou um nível de profundidade, um nível de experiência, um nível de vivência que talvez não fosse esperado pela pergunta que foi dada. Então, me parece que a atividade ela é assim voltada para um público mais adulto e não para um público mais jovem. É essa percepção que eu tive, comparando também com a atividade que o professor Alessandro passou para a gente, tá? Eu gostaria de frisar uma questão que você coloca para nós, ô Francisco, essa questão de que o professor se limita a drogas, de repente pensando nas drogas lícitas e drogas ilícitas, e o educando ele já tem uma outra leitura do que é droga, ou do que são drogas, e ele vai elencando ali situações que, por não serem feitas de maneira adequada, se caracterizam ou são percebidas por ele como drogas também. Então, vejam só, essas são algumas percepções, esses são alguns olhares para a gente começar a pensar sobre o currículo, sobre esse diálogo com esse educando, a importância da experiência desse educando, da vivência desse educando, e começarmos a compreender que o currículo não pode estar distante desse sujeito da EJA. Ele precisa, pelo contrário, dialogar com esse sujeito da EJA. E eu vou compartilhar outras imagens com vocês rapidamente, só um instante. Eu vou passar a segunda, que diz o seguinte: temos aula de ciências de inglês e de português, matemática, geografia e história, mas nada sobre respeito, política, ética e cidadania. Por que será que o educando reclama sobre isso? Será que o currículo também não pode, dentro da área de língua portuguesa, dentro da área de história, de matemática, de geografia, será que esse currículo ele não pode dialogar com essas outras áreas? Qual é a percepção de vocês? Qual a percepção de vocês? Eu não posso na aula de língua portuguesa trazer uma discussão sobre cidadania com os meus educandos? Eu não posso fazer isso na aula de história? E a questão interdisciplinar é possível de ser contemplada num currículo voltado para a educação de jovens e adultos? Como que vocês veem essas questões? Vamos lá? Como vocês veem isso? É possível haver esse diálogo? É importante que haja esse diálogo? Não é? Pode e deve se trabalhar contextualizando, e Bernon, e não só na área, por exemplo, de história, mas na aula de português, na aula de matemática. Por que não fazermos algo nesse sentido, que é tão importante e só fortalece os aprendizados dos nossos educandos? Vamos ver se mais alguém vai falar. Não, senão eu vou passar para a próxima. Temos aqui a Osiana falando. Pensando a escola, o fato de muitas vezes o currículo não ser atrativo ao educando, seja por ser repetitivo ou por não considerar suas especificidades. Talvez, Osiana, seja pelas duas coisas. Por um excesso de informações que nem sempre esse educando consegue internalizar, absorver, compreender e ver uma utilidade no seu dia a dia, e também porque às vezes vai ao desencontro desse nosso educando, das suas especificidades, das suas demandas sociais e daquilo que realmente faz sentido para ele. Faz com que o aluno não tenha prazer de aproveitá-lo e considere ele uma droga. Acho
que articula com o Armandinho, no sentido de não considerar as questões políticas e sociais que fazem parte do cotidiano do aluno. Então, a sua fala, Osiana, vai ao encontro daquilo que nós estamos pensando, defendendo e colocando aqui. A importância de pensarmos um currículo para a EJA que seja um currículo flexível, um currículo que dialogue com a modalidade, com os educandos dessa modalidade, que seja atrativo, que não seja inchado de tantos conteúdos, né? E você trouxe a questão da aprendizagem significativa, tão importante para todos nós, imagine para os nossos educandos. A Chiara disse: me parece que esse aluno, até o momento, não teve um professor que fizesse o diálogo da sua disciplina com outra área. Então, a Chiara traz a questão das caixinhas. Se eu sou professora de língua portuguesa, eu vou dar aula somente de leitura, interpretação de texto, gramática, e eu me restringo à minha área curricular. E a Janiara colocou o seguinte: acredito que deveria sempre ser trabalhado para os alunos tais temas, o que aproximaria eles de uma participação política e engajamento nos movimentos sociais, sem dúvidas. Janiara, você está completamente correta. É isso mesmo. A extensão desse trabalho, dessas reflexões, dessas leituras e essa possibilidade que nós temos enquanto educadores e educadoras de considerar as experiências dos nossos educandos, mas de fazê-los também avançar em nível, né, de leitura, de escrita, de cálculo matemático, enfim, do seu desenvolvimento educacional como um todo. Vamos lá? Vou para as últimas, então. O próximo slide, ele vai colocar assim: Calvin, sua mãe e eu vimos o seu boletim e achamos que suas notas podem melhorar. Mas eu não gosto de escola. Mas por que você gosta de ler e de aprender? Agora eu não estou enxergando esse outro aqui. De ler e de aprender. E aí segue o diálogo. Você já leu tudo que é livro sobre dinossauros, aprendeu muito, não é? Ler e aprender não é divertido? É. Então por que você não gosta da escola? Porque lá a gente não lê sobre dinossauros. Vejam que bacana essa fala. Então eu falo sobre tudo, menos daquilo que é relevante para o meu educando e para a minha educanda. E mais uma vez a gente traz essa questão contextual, a gente traz essa questão da vivência, da experiência, né, dos saberes prévios, das possibilidades, e por fim, as últimas charges para a gente avançar na nossa discussão. Aqui já foi, aqui também. Próxima. Deixa eu ampliar, que vai ficar mais fácil para vocês enxergarem. Nós temos aqui a penúltima charge que diz assim: pela volta dos militares, ditadura já. Enquanto alguém está reivindicando algo que parece aí ser, né, o seu entendimento, os seus direitos, lá vem uma outra pessoa dizendo, por mais aula de história para essa gente. Talvez a gente pense aí na importância dos esclarecimentos, do conhecimento, da construção coletiva do conhecimento. E, por fim, nós temos uma imagem que, por si só, ela já fala, né? Então, eu sou o professor, eu vou colocar todo mundo enfileirado, eu vou colocar todos na mesma posição, a sala de aula numa mesma organização tradicionalista, e a professora aí colocando também os formatos que ela deseja que os educandos estejam, ou que eles fiquem ao final, né, do seu trabalho pedagógico. E aí eu encerro esse momento das charges, trazendo para vocês, então, essa pergunta. Qual é o currículo? Será que temos um currículo adequado para a educação de jovens e adultos? E é a partir dessa indagação que eu vou trazer as reflexões para vocês agora, tá? Então, vamos lá. Pronto. Caso tenham dúvidas, vocês podem abrir
aí o microfone de vocês, porque eu não consigo vê-los. Então, nós trouxemos aí algumas charges importantes para a gente começar essa reflexão. Vocês já trouxeram algumas sinalizações muito significativas, muito importantes, nesse caminho que nós estamos propondo acerca da construção de um currículo na educação de jovens e adultos, ou para a educação de jovens e adultos. E aí, em meio às problematizações iniciais, nós temos um currículo para a EJA, mas por onde começar? Nós vamos ter 2 momentos na minha fala. O momento em que você tem a oportunidade de ajudar na construção deste currículo, ou dessa proposta curricular, que eu acho que é algo mais adequado quando a gente pensa na educação de jovens e adultos. Eu entendo que uma proposta curricular parece ser algo mais flexível, algo que possa ser mais adequado às várias realidades do nosso público da EJA, diferentemente da palavra currículo, que me parece, talvez pelas experiências que eu tive, algo mais fechado, sistematizado, pensado por alguém para que eu possa executar. Pelo menos essas são as minhas percepções. Se a gente pensa em um currículo para a EJA e a gente começa com essa indagação, por onde começarmos, a gente começa também com alguns desafios iniciais. Então, por onde começar? O começo é pensando quem é esse sujeito, quem é esse educando que vem para a educação de jovens, adultos e idosos na sua cidade. Então, essa é a pergunta que eu te faço. Quem é o sujeito da EJA que entra na tua sala de aula e na minha sala de aula todos os dias na educação de jovens e adultos? Quem é esse sujeito? Será que o sujeito que entra na sua sala é o mesmo que entra na minha? Vamos parar um pouquinho para a gente pensar? Eu e Elga somos de Brasília, mas a nossa realidade, enquanto docente, é muito diferente. Os meus educandos, na maioria das vezes, eles são jovens e adultos. Desculpa, eles são adultos e idosos, na maioria das vezes. Os meus idosos não tiveram oportunidade de estudar quando crianças. Os meus idosos, eles estão na escola, não é vislumbrando uma certificação, talvez o mercado de trabalho, mas eles estão ali para aprender a ler, a escrever, para ampliar suas possibilidades em relação a essas tecnologias. E talvez da Elga, os sujeitos dela sejam outros. Quais são, Elga, os seus sujeitos? Olha, boa tarde a todos. Eu já tive turmas, já entrei em turmas que eu só tinha mulher, adultas. Era uma turma pequena, com média aí de 12 mulheres. Um semestre inteiro. Já tive turmas o inverso, que eu só tive homens. Era também uma turma pequena, com uma média de 8 homens no turno. Já tive turmas que eu só tinha adolescentes, uma média de 35. Parecia que eu estava no ensino regular, se não fosse pelo fato de que eles tinham já 15 anos completo e foram turmas, acho que da 7ª série. Mas também não eram, como a gente está numa capital, né? Eu imagino que aí também aconteça a mesma situação da diferença de turmas da capital para turmas do interior, ou pelo menos para turmas de periferia. Né? Eu estou falando de uma escola que era muito central, foi a escola que eu apresentei lá na minha aula, no meu módulo. Tinha fotos, né, do quanto ela era bem montada, tinha fotos da turma inteira, da gente fazendo atividade externa em museus. Então, eram sujeitos, no caso dos jovens, sujeitos que se assumiam, né, se definiam como classe média, que tinham celulares de última geração, que viajavam todo ano. Então, a diversidade era muito grande. Aí eu pergunto, esse sujeito que está na minha sala, adulto e idoso, nós temos, no projeto que eu coordeno de alfabetização e letramento aqui no DF, nós temos idosos de 84 anos de idade. E eu tenho apenas 2 jovens, um de 20 anos e um de 25 anos. Será que o currículo, será que as necessidades de leitura, de escrita, de desenvolvimento cognitivo são as mesmas desses adolescentes que a Elga acabou
de elencar aqui, e eu faço a mesma pergunta para você, assista. Quem é o teu educando? Então, quando a gente pensa no currículo para a EJA, a primeira pergunta é, quem é esse sujeito? Quem é esse educando? E por onde eu posso partir? Eu posso partir dele. Ao meu ver, eu devo partir dele e fazer o processo inverso. Porque geralmente a gente parte do currículo para o educando. E que tal nos desafiarmos a fazer o inverso? Partirmos do educando para o currículo. É isso que eu quero que vocês comecem a pensar, nas possibilidades, nas dificuldades, nos desafios, mas para além de tudo isso, nas possibilidades que nós temos, tá? Eu vou continuar, então, a minha explanação. Então, eu pergunto, né, o que esses jovens, adultos e idosos, eles buscam na escola? E que escola eles desejam encontrar? E aí, para ampliar a nossa discussão, eu trago um trecho de uma fala do professor Renato Hilário dos Reis, que está num texto que nós estamos construindo, que já está na etapa final para ser enviado, para ser publicado, em que o professor Renato, ele vai lá na criança para a gente discutir a questão da importância desse currículo para o jovem, para o adulto e para o idoso. O professor Renato diz assim, uma criança é expulsa, pois, da sua escola, porque esta não a acolheu naquilo que é a sua história de vida, como ser humano, no seu saber só de experiência feito. Uma das categorias fundantes do sistema Paulo Freireano de educação e vida. Pois não é considerado no currículo a história de vida dessa criança. E tendo de sobreviver, ela precisa vender produtos em sinais de trânsito ou lugares de aglomeração de pessoas. Logicamente, que talvez essa não seja a história de muitos dos seus educandos. Mas a gente também não pode dizer aqui que essa também não é a história de muitos educandos que nós temos na educação de jovens e adultos. Talvez essa colocação do professor Renato aqui seja a história de muitos e que nós talvez nem conhecemos, né? E também pode não ser a história, mas é uma história que a gente precisa conhecer e considerar. E aí o professor Renato Hilário dos Reis e na época a sua esposa, eles escreveram um texto em que eles colocavam o seguinte, né, com base em Freire, eles colocam, este saber só de experiência feito, você nos diz que todo ser humano tem um saber acumulado, histórico, culturalmente herdado e aprendido, a partir de sua concepção e de uma relação que este ser humano estabelece dialeticamente com o seu mundo interno e em relação social. Saber este conectado e processualmente ligado aos nossos antepassados e às nossas antepassadas. Então, o professor Renato, ele traz para nós essa questão das experiências, do conhecimento de mundo, das vivências, dos saberes que os nossos educandos chegam às nossas salas de aula e que muitas vezes, por ficarmos tão presos ao currículo que nós já temos, muitas vezes a gente acaba não considerando. E a gente acaba não considerando por vários motivos, né? Bem, e o professor Renato diz o seguinte, só que um dia essa criança ela cresce, e ao buscar um emprego formal, dizem para ela, já adolescente ou jovem, se você não tiver pelo menos as 4 primeiras séries do ensino fundamental, você não tem como ser empregada aqui. Premiada por essa necessidade de sobrevivência, ela busca a escola de novo, agora como educanda, jovem, adulta e idosa. E o que acontece? Ela encontra a escola que ela vivenciou quando criança, tão bancária ou pior. E, de novo, ela é forçada a abandonar a escola, que continua sem sentido e sem significado para ela. Então, o professor Renato, ele vai trazendo para nós essa questão dos saberes, dos conhecimentos, do resgate,
da importância de nós, mesmo que tenhamos um currículo, que a gente tenha um currículo, não só para educação de jovens e adultos, mas a gente tem currículos norteadores da nossa prática pedagógica, mas a sinalização é: esse currículo precisa dialogar com esse educando. Porque senão ele não vai ter função nessa escola. Alguém vai falar? Marli, você tinha me perguntado das minhas turmas, e agora você trazendo esse novo slide, eu lembrei de uma situação que é exatamente essa em relação ao currículo que você está colocando, que foi um momento em que um determinado semestre tinha terminado, e seguiu, né, seguiu o ano, e alguns alunos tinham terminado o terceiro ano, então, a princípio, concluído o ensino médio, estou falando de ensino médio noturno, e eu encontrei um dos meus alunos num supermercado, e eu encontrei com ele, e ele veio em mim, assim, eu achei bacana, fiquei tão feliz, né, a gente gosta de encontrar os nossos alunos, e ele olhou muito sério para mim e falou assim: professora, eu terminei o ensino médio, e eu falei: nossa, que bom, eu sei, eu lembro e tal, né, e tal. E ele falou assim: pois é, mas não fez diferença nenhuma, não mudou nada na minha vida. Exatamente, Elba. E por que não mudou nada? Né? É a hora da gente parar e pensar, né? Que currículo é esse? O que nós estamos chamando de currículo? O que a gente chama de currículo atende aos nossos educandos, às suas necessidades sociais? Então, é algo para a gente realmente parar um pouquinho aqui e pensarmos nessa noite. E aí, de novo, resgata a pergunta: o que eles buscam nessa escola? E que escola eles desejam encontrar? Essa mesma escola tradicional, com esse monte de conteúdos, né, esses conteúdos desarticulados, não contextualizados? Provavelmente não. Eu posso dizer com toda segurança que não. E aí eu trago Paulo Freire para reforçar a minha palavra. Paulo Freire diz o seguinte: a escola é o lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários e conceitos. Escola é sobretudo gente. Gente que trabalha, que estuda, que alegra, que se conhece, que se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente. Cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte como um colega, amigo, irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade com ninguém. Nada de ser como um tijolo que forma a parede, indiferente, frio e sol. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar. É também criar laços de amizades. É criar um ambiente de camaradagem. E eu vou além de Freire. E eu digo, é a escola que esse educando procura, que ele volta, é uma escola do acolhimento. É a escola da nova possibilidade. É a escola de uma maior inserção e participação social. E Paulo Freire diz: a escola é lugar de se conviver e de se amarrar nela. Ora, é lógico. Uma escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar e crescer. Fazer amigos, educar-se e ser feliz. É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. Então, é nessa escola que faz sentido, ou é para essa escola que faz sentido que esse educando de educação de jovens e adultos e idosos volta. Ou pelo menos ele imagina que esteja voltando para essa escola. E aí, para a gente seguir, já que estamos falando de escola, de possibilidades, desse educando da EJA, até agora a gente tem falado do educando, mas eu preciso também pensar enquanto professor, enquanto gestor, enquanto coordenador intermediário, como nós temos aqui em Brasília, para que eu tenha um currículo que dialogue com esse sujeito, com as especificidades desse sujeito, com as necessidades desse sujeito, eu preciso também me perguntar: o que eu entendo por educação? Qual é a minha concepção de educação? Porque a partir da minha concepção de educação, eu tenho uma concepção de currículo. Ou uma percepção de currículo, numa perspectiva crítica, emancipadora, libertadora, libertante, ou uma percepção de currículo a mais tradicionalista possível, e que muitas vezes, por não fazer sentido na vida do educando, faz com que ele acabe desistindo desse contexto escolar.
Amores, eu não estou vendo vocês, então se alguém quiser falar, abre o áudio, ou então eu dou uma paradinha aqui e vou para o chat, tá bom? Aí, Elga, você só me avisa se tem alguma pergunta, alguma colocação no chat, porque eu não consigo acompanhar, tá? E aí, eu trago mais algumas experiências, algumas reflexões para nós. No livro do professor Renato Hilário dos Reis, que é Leituras, na verdade, é um livro que tem um capítulo dele que se chama Leituras Freirianas, ele traz o seguinte: tendo o saber só de experiência feito como eixo norteador e referência, perguntamos aos amigos, ao amigo e à amiga aqui presentes. Como ter um currículo de uma educação infantil sem escutar a criança no que ela tem de vida? Como ter um currículo do ensino fundamental, médio, graduação, mestrado e doutorado sem escutar os estudantes, os adolescentes, os jovens, os adultos e os idosos? Como ensinar e aprender com as crianças, jovens e adultos idosos sem considerar como ponto de partida o saber acumulado historicamente que elas têm e que eles têm? Como conceber o currículo, um currículo que não seja o resultado e o processo de um movimento dialógico de educandas, educandos, educadoras, educadores, sociedade civil e política, que propõe a organização em disciplinas do currículo. Então, como criar um currículo para um sujeito sem partir desse sujeito? E aí, eu trago aqui para vocês. É preciso que nós avancemos, né, na discussão em relação a um currículo para a educação de jovens e adultos. Né? Hoje, a gente já não pode mais pensar nesse currículo que não considera todas essas peculiaridades desses estudantes. Por isso que eu falei há algum tempo atrás, será que a melhor palavra é currículo? Será que uma proposta curricular não seria algo mais adequado para a educação de jovens e adultos? Então, um documento de Santa Catarina, né, vai trazer justamente essa fala, a necessidade de nós ampliarmos as nossas percepções acerca desse currículo que nós estamos levando. Oi, amor. Marli, você poderia aumentar o tamanho das letras dessa parte? Esse daqui eu não vou conseguir, Alessandro, não, mas tá certo. Tá? Mas os outros, acho que agora fica boa. Então é isso. É esse convite mesmo. E aí um currículo, uma proposta curricular que parta do sujeito, né, que parta desse sujeito para a escola, desse sujeito para os conhecimentos que são necessários, precisa ter em mente algumas considerações. Primeiro, eu preciso conhecer os educandos, suas realidades, dificuldades e potencialidades. Eu preciso investir em formação inicial e continuada desse professor que atua na educação de jovens e adultos, de modo a contemplar essas especificidades desses educandos na perspectiva de um professor pesquisador reflexivo, como Donald Schoen traz para nós, né, e dentre outros pesquisadores também. Então, para a gente fazer essa mudança, para a gente não ter esse currículo com muito conteúdo e pouca aprendizagem, muitas vezes, é preciso também que nós, professores, sejamos professores pesquisadores e reflexivos. É importante que nós tenhamos um planejamento que parta, que saia, que considere os saberes prévios dos educandos e dê condições desses saberes serem ampliados. É importante que a gente trabalhe na perspectiva de avaliação diagnóstica, sabendo ou procurando compreender da melhor forma possível o que os nossos educandos já sabem. Porque, como eu disse no encontro sobre alfabetização e letramento, os nossos educandos da educação de jovens e adultos, eles não chegam vazios em sala de aula. Eles chegam com múltiplos conhecimentos. Então, trabalhar na perspectiva de uma avaliação aí diagnóstica, uma avaliação formativa, processual, inclusiva e amorosa, como Reis coloca, como Freire traz, como Lucchesi coloca, e dentre outros pesquisadores e educadores trazem para nós. Uma avaliação
para o fortalecimento e não para a exclusão desse educando. E aí a gente chega na questão também da produção de materiais. Essa produção de materiais também precisa levar em consideração quem é o meu educando. Quais são as suas experiências, quais são as suas demandas. Precisamos ter alguns cuidados, materiais que não sejam infantis ou infantilizadores. Marli Elga quer falar, viu? Tá. Só um minutinho, Elga, eu só vou finalizar meu pensamento aqui rapidinho. Materiais que sejam descontextualizados e fora da realidade discente. Eu vou interromper para que a Elga possa falar, aí eu sigo. Pode falar, amiga. Você pediu para ver aqui a questão dos comentários e dá uma olhada aí que 2 alunas fizeram, aliás, a Socorro fez 2 comentários que vai exatamente ao encontro do que você está colocando. Excelente. Eu vou até ler aqui o que ela está colocando. Deixa eu ver aqui, tem mais algumas, né? Meus alunos, aqui, ó. Meus alunos relatam que, voltando para a escola, interagindo com os colegas, eles aprendem mais. Isso é algo muito bacana, né, gente? Eu acho que todos nós já tivemos essa experiência de, às vezes, a gente ficar ali horas repetindo a mesma explicação e a gente não consegue atingir ao educando. E, às vezes, com a interação com o colega ao lado, o colega consegue ajudar nesse processo aí de construção do conhecimento. Depois a Socorro colocou aqui, uma das coisas que mais desejo é trabalhar com os meus alunos, criando um currículo pela vivência de mundo, mas quando o aluno chega à escola, no ensino médio, eles já estão mergulhados em uma barreira de livros, exatamente, que não levam em consideração a vivência, e ainda tem professores que dizem que os alunos é que não sabem nada. Então, Socorro, esse é um grande desafio, e eu fico pensando que aí o nosso desafio enquanto educador e educadora é muito grande, né? Porque a gente se vê mergulhado nesse monte de livros, e aí a gente tem que tentar, dentro do que é possível, dentro do que é viável, né, dentro daquilo que está ao nosso alcance, estabelecer alguns diálogos, para que não sejam somente conteúdos. Eu vou pegar a experiência da Socorro para trazer uma experiência para vocês. Aliás, eu poderia trazer várias, mas eu acho que eu posso trazer até 2 aqui. Uma da minha própria filha, que está no processo inicial de alfabetização com 6 anos. Nos 2 primeiros bimestres desse ano, já foram utilizados 4 livros didáticos, cada um com 300 páginas. E eu estive na escola dela semana passada, porque devido à minha volta presencial para o trabalho, então eu tive que ir à escola e falar, olha, eu vou ter que mudá-la de horário. E aí eu perguntei, serão mais 4 livros? A coordenadora olhou para mim e disse, sim. Nós trabalhamos com 8 livros didáticos por ano. Então, são quase 3.000 folhas para uma criança que está no processo inicial de alfabetização. E eu já conversei isso com a escola, já conversei com a professora e deixo muito clara a minha posição. Não adianta, para que esse tanto de conteúdo? Né? Se a gente pensa nesse aspecto em relação a uma criança, imagina um jovem, um adulto e um idoso. E aí eu peço licença para contar a história de Cora. Cora foi uma educanda que eu tive lá no Pôr do Sol, na época do meu projeto de doutorado. A Cora chegou para nós aos 42 anos de idade, tinha estudado só até a 2ª série ou 3ª na roça, há muitos anos, há mais de 20 anos, e ela foi para o projeto de alfabetização, e nós a encorajamos a voltar para a escola. Uma semana depois, a Cora chega para nós, banhada em lágrimas, e diz, professora, eu sonhei tanto em voltar para essa escola, mas eu não vou conseguir. E aí eu perguntei, mas por que você está me dizendo que não consegue? Ela me disse, porque, professora, é muito conteúdo. É muita prova. É muito dever para quem ficou 20 anos fora da escola. Então, quando a gente pensa num currículo para a EJA, a gente também tem que pensar o que esse educando necessita. É necessário colocar todos os conteúdos de uma vez só? Vamos pensar aqui no primeiro segmento? Eu preciso fazer tudo de uma vez só? Eu não posso ir trabalhando aí aos poucos? Então, são questões, gente, que realmente, enquanto professores e professoras, eu acho que a gente precisa levar
para os locais onde nós estamos, né? Obviamente que são discussões, podem ser que elas deem frutos, e frutos muito bons, ou não, mas a gente precisa levar algumas reflexões para os nossos espaços, enquanto educadores e educadoras, né? Então, Socorro, esse é um dos grandes desafios, é você pensar que você tem aí um conteúdo imenso a ser trabalhado e você precisa dar significado, atribuir significado a esses conteúdos, né? Mais alguém deseja falar? Se alguém quiser falar, pode ficar à vontade, tá? Vamos lá. Pronto. Voltei na questão do material. E aí, eu vou trazer para vocês uma preocupação que nós temos aqui em Brasília, sempre tivemos, mas eu acho que ela ficou mais latente agora, nessa época da pandemia. A preocupação que nós temos com a organização das atividades impressas ou não. Eu vou começar falando pelas impressas. Vamos pensar no nosso público? Que letra que é a letra mais adequada para o seu educando? Qual é o formato de exercício, de texto, que vai favorecer o processo de ensino e aprendizagem? Qual é o tamanho dessa atividade? As imagens são importantes? Que tipo de imagens? A abordagem, até a forma como a gente elabora essa atividade, seja para ser colocada numa plataforma, seja para ela ser impressa, ela não pode ser fria. O educando também precisa ser acolhido nesses momentos, né? Qual é a quantidade de materiais? Será que eu preciso passar 10, 15 folhas de uma vez? Eu acredito que vocês todos estejam passando pelas mesmas situações que nós estamos em Brasília, se readequando para uma volta às aulas presencialmente, ainda no momento de pandemia, muitas pessoas que não foram vacinados e vacinadas, e aí nós temos muitos desafios. Por onde começar? Né? Aí vem a importância do material. Que material utilizar? A importância de uma avaliação diagnóstica, né? O que ela vai me sinalizar? E também os materiais que a gente vai colocar nas plataformas. Precisam ser materiais legíveis, materiais de fácil entendimento, materiais claros, materiais que favoreçam o processo de ensino e aprendizagem. A questão também que a gente tem que pensar aqui é a questão dos materiais que são retirados da internet. Nós precisamos ter alguns cuidados com esses materiais, porque às vezes, até pela correria nossa do dia a dia, a gente precisa de um material, vamos pensar aqui sobre multiplicação, ou um material que fale sobre o ciclo da água, ou um material que fale sobre cidadania, e aí a gente já vai lá e pega da internet. É importante a gente verificar a fonte, verificar se aquelas informações estão corretas, a escrita, o aluno vai conseguir entender aquele texto, a linguagem está adequada, o formato está adequado, vai realmente ajudar, ou vai ser somente mais um material que esse educando, que essa educanda vai colocar dentro de uma pasta? Bem, tudo que eu falei até agora é dentro de uma perspectiva de nós trabalharmos conjuntamente na produção de um currículo, né? Mas, Marli, vem uma indagação aí. E se o currículo já estiver estruturado e implantado? Por onde eu vou partir? Meus amigos e minhas amigas, eu acho que ainda é possível. Apesar dos desafios, das dificuldades, eu, enquanto professora e pesquisadora, eu vou dizer que ainda é preciso partir do sujeito, né? E como assim partir desse sujeito? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu vou trazer uma experiência também da minha época de doutorado, nesse projeto de alfabetização que eu desenvolvi na cidade do Pôr do Sol, em Ceilândia. E nós tínhamos, assim como temos hoje, um currículo para a EJA aqui no Distrito Federal. Então, esse era o conteúdo que estava lá no currículo. Trabalho com sistema monetário. Eu poderia trabalhar da forma mais tradicional possível. Mas eu optei por ouvir os educandos e, a partir dessas escutas, fazer um trabalho contemplando o conteúdo que estava previsto no currículo. Então, eu comecei a falar com eles sobre dinheiro, a importância do dinheiro,
que eles faziam com o dinheiro, a falta do dinheiro, e nós fizemos toda uma discussão sobre dinheiro. Depois disso, eu perguntei para eles quais eram as contas que eles pagavam em casa. Pago água, pago luz, IPTU, IPVA do carro, e foram falando as contas que eles pagavam. E a partir disso, eu fiz 2 trabalhos para trabalhar o sistema monetário. Como todos já eram adultos e idosos, para nenhum essa questão do dinheiro era uma novidade. Para nenhum, eu tive que apresentar uma cédula de R$ 2 ou de R$ 5, ou uma moeda de R$ 1. Eles conhecem o dinheiro. Né? Eu acho que seria, talvez, uma imaturidade da minha parte achar que eles não teriam esse conhecimento prévio. E eles tinham, e têm esse conhecimento prévio. Então, eu fiz 2 atividades. A primeira, eu levei alguns encartes de supermercado, para que eles, né, colocassem aí as notas, o dinheiro que eles iam precisar para comprar o alimento que estava aí sendo previsto, ou o que eles tinham que juntar em nível de dinheiro para poder pagar esses alimentos. Depois disso, eu fiz uma segunda atividade, que foi perguntando a eles quanto que eles pagavam de água, de luz, de telefone, de IPTU. E eles trouxeram para mim essas contas, e a gente foi comparar os valores. E eles foram colocando aqui, esse aqui foi o exercício de uma educanda. Ela falou que para uma determinada conta, que eu não vou me lembrar agora, ela pagava R$ 115, R$ 120, né? Então, ela foi trazendo aí o dinheirinho, né, de papel, obviamente, mas ela trouxe e ela foi mostrando quanto que ela ia precisar para pagar essa conta que ela estava fazendo referência. Né? Em outros momentos, a gente foi fazer um trabalho de comparação. A minha conta de água veio tanto, a de fulano veio tanto. Quem vai pagar mais? Quem vai pagar menos? Qual é a diferença? Então, eu estou trabalhando o que estava previsto no currículo. Só que eu estou trabalhando a partir dos saberes prévios que eles já tinham sobre esse conteúdo e a partir das suas realidades. E, por fim, um outro trabalho também, quando a gente pega, por exemplo, o primeiro segmento, esse processo inicial de alfabetização, uma das primeiras coisas que os nossos educandos querem aprender, quando eles chegam às nossas salas de aula, é aprender a escrever o nome. Porque não, ao invés de começarmos de uma maneira tradicionalista, com cópias e cópias de nome, né? Por que a gente não começa do próprio RG desse educando? Traga o seu RG. O que é esse RG? Para que serve esse documento? Se eu não tiver esse documento, o que acontece comigo? Que informações eu encontro nesse documento? Onde está o seu nome? Por que colocar a sua foto? Por que tem a digital? Você sempre escreveu o seu nome assim? Leia para mim o seu nome. A gente consegue, inclusive, fazer um diagnóstico a partir dessa situação, né, dessa possibilidade. E nós estamos trabalhando com o quê? Com alfabetização. Nós estamos trabalhando com letramento. Né? Então, existem possibilidades, mesmo que esse currículo já esteja produzido, tá? E para finalizar, por enquanto, para a gente conversar mais um pouco e a Alessandro trazer as contribuições dele também, eu trago algumas sugestões que podem ampliar as nossas reflexões. O livro do professor Renato Hilário dos Reis, que, se alguém me lembrar, devido à correria, eu posso tentar colocar no grupo para vocês, e vocês conseguem baixar. Eu coloquei aqui para vocês algumas lives ou rodas de conversas que tratam desse tema do currículo e das inovações que estão acontecendo no nosso país em torno desse tema. Tem também uma referência sobre materiais pedagógicos na EJA, que foi até o professor Alessandro que me apresentou, e eu fiquei encantada. Vale a pena vocês darem uma olhada também. E aí eu termino a minha fala com a seguinte colocação. Mudar é difícil, mas é possível. E nós acreditamos na história como possibilidade. Né? Então, a gente sempre retoma aí Freire, não só como exemplo, mas também como exemplo, né, para que nós possamos ir além.
É isso, muito obrigada. Estou aqui para tirar as dúvidas, ampliar as nossas conversas e pensarmos coletivamente. Deixe-me ver o que Socorro colocou aqui. Estou com 6 alunos que estavam há 18 anos fora da sala, e realmente é um choque para o educando, tendo em vista a própria alfabetização digital exigida nesse período que nós estamos aqui, vivenciando. Socorro, aqui em Brasília, nós fizemos algumas adaptações. Primeira adaptação e primeira fala que nós temos. Existe um currículo? Existe. Ele precisa ser contemplado? Ele precisa ser contemplado. Mas a gente precisa considerar todo esse contexto que o nosso educando está inserido. E na perspectiva ou na tentativa de garantir aí o processo de ensino e aprendizagem, o direito à educação, o que nós fizemos? Nós criamos algumas estratégias que talvez também tenham sido criadas aí onde você mora. Então, nós, depois de algumas discussões com a secretaria, né, discussões no melhor sentido aí da palavra, algumas abordagens com a secretaria, o que nós conseguimos? Nós conseguimos que esse educando que tivesse acesso à plataforma, entrasse pela plataforma e fizesse as atividades e participasse da aula. Agora, tivemos também a possibilidade de esse educando que não tem acesso à plataforma de receber os materiais impressos. Por isso que eu falei desse cuidado que a gente já vinha tendo e que foi reforçado com a questão do material impresso. E nós tivemos casos de educandos que só conseguiam acompanhar as atividades por meio do WhatsApp. Então, eu falo pela minha própria experiência, de dar a minha aula aqui pelo Google Meet para 20 educandos, e depois os outros 10 que não tinham acesso à plataforma, eu mandava atividade pelo WhatsApp, mandava o áudio explicando, depois eu ligava para eles, tirava as dúvidas, fazia a correção. Eu ficava, assim, horas pendurada no telefone para tentar atingir a esse educando. Então, nós fizemos algumas adaptações, até porque sabemos que, por exemplo, vamos pensar num jovem, num adulto e no idoso que não está ainda alfabetizado, ele vai ter muitas dificuldades ainda com essa tecnologia, né, gente? Eu falo pelas experiências no Letrar Cidadania. No Letrar Cidadania, que é o projeto que eu coordeno junto ao Centro Universitário IESB de Ceilândia, os nossos educandos idosos optaram por receber atividades pelo celular, pelo WhatsApp, porque eles não conseguiam ainda e não tinham acesso a essa tecnologia toda. Então, fizemos alguns ajustes aqui na melhor das intenções, né, e de tentar garantir, dentro do que é possível, que essas aprendizagens aconteçam. Marli, mas todas aconteceram? Provavelmente não. Algumas aconteceram? Possivelmente sim, tá? Então, eram essas as minhas considerações. Estou abrindo para vocês. Alessandro, bora lá, companheiro. Faça suas inserções também. Ok. Eu queria ouvir mais as pessoas. Eu também. Olá, pessoal. Vocês estão muito calados hoje, hein? Afinal de contas, eu estou dizendo que isso é uma roda de conversa, hein, gente? Marli, eu vou aproveitar que vou fazer um último comentário aqui, porque eu já falei demais para a gente ouvir os outros. Uma das possibilidades que eu vi com algumas colegas, minhas professoras aqui, é a velha história do líder ou do representante de sala. Talvez aqui, dependendo da localidade da escola, do público, existe a possibilidade de alguns estudantes estarem mais próximos. Quando eu dei aula na estrutural, a estrutural é um espaço, é uma favela. A gente aqui entende como uma favela, a favela de Brasília, né? Já foi considerada o índice de qualidade de vida pior do Brasil, né? Ao mesmo tempo que a gente também tinha aqui em Brasília, no oposto, o mais alto índice de qualidade, que era as Mansões do Largo, né? Então, era uma contradição enorme. Esse grupo era um grupo muito organizado, era realmente uma comunidade. E as informações que eu tenho agora deles, nesse tempo de pandemia, foi essa. Eles conseguiram organizar um grupo pelo Zap, onde um dos representantes
ia buscar, ou mais de uma pessoa ia buscar os trabalhos impressos e dividia e entregava para os mais próximos ali, que entregava para os mais próximos. Os próprios alunos fizeram esse movimento de distribuição dos trabalhos impressos. Eles se organizaram para alguém buscar na escola, e aí um encontrava com 2, que encontrava com 4, que encontrava com 8, e eles foram... Foi uma forma de tentar manter o ensino durante esse período. Foi uma ação muito legal, é um grupo muito organizado. Isso. Bacana ouvir essa experiência, Elga, dos multiplicadores, né? A corrente do bem aí, isso é bacana. Aqui em Brasília, nós fizemos o ano passado, antes de nós retomarmos as atividades, mesmo que na perspectiva de ensino remoto, nós, a secretaria, todos fizemos cursos para a gente aperfeiçoar um pouco, né, os nossos, afinar e ter um pouco mais de contato com as tecnologias e compreender, saber utilizar um pouco mais das tecnologias, mas a gente teve um curso específico para a produção de material pedagógico. E isso que eu estou trazendo para vocês sobre material pedagógico também já foi uma vivência desse curso, né? Desse cuidado que a gente precisa ter com os nossos materiais, com os materiais pedagógicos que organizamos para os nossos educandos e educandas. Pode falar, Isani. Isane. Oh, perdão, Isane. Então, o nome estranho é sempre assim, a gente tem que estar sempre falando nosso nome. Boa noite já, né? Então, eu sou da educação profissional e sou professora do ensino médio integrado e do ensino superior. Estou aqui porque hoje eu estou na coordenação de um projeto no IFRN, que é o projeto da EJA Integrada Educação Profissional Tecnológica, né? E aí o nosso currículo, ele permeia, né, o currículo integrado dentro das bases, né, conceituais do próprio currículo integrado dentro de uma teoria histórico-cultural. Uhum. E a gente tem, desde da época do decreto do PROEJA de 2006, né, a oferta de cursos do PROEJA em vários campos. E a gente sabe da dificuldade, né, de adequação dos currículos, né, a esses sujeitos da EJA, e muitas são as pesquisas que acontecem para não só conhecer os sujeitos dentro das instituições de educação profissional, né, dentro dessa perspectiva do currículo integrado, como também os professores, né? Essa questão do acolhimento, das propostas pedagógicas, das estratégias pedagógicas para poder trabalhar, dos próprios materiais, né? O quanto é necessário adequar o material e a forma, né? E a decisão dos cursos, né? Para a EJA, né? E é nesse momento que a gente está agora, né, com a nova oferta para 2022, exatamente para a EJA FIC, né? Então, a gente vai fazer uma parceria com vários municípios do Rio Grande do Norte, onde tem IFRN, e vamos atender algumas escolas desses municípios, e vamos novamente, né, poder estar discutindo currículo, estar discutindo formação de professores, porque não dá para discutir currículo sem discutir formação de professores, discutindo material pedagógico, porque a gente vai perceber que tudo é uma rede, né? Sim. Então, essa rede é uma rede que interliga saberes, interliga práticas, interligações, né? E mesmo com tantas pesquisas e com tantas experiências, a gente já pode dizer, né? Temos mais de 10 anos de experiências, mas agora a gente está entrando numa nova experiência, que é
a integração a partir do ensino fundamental, né? Então, que maravilha ouvir tudo isso, essa preocupação de trazer à tona essa discussão novamente, retomar, repensar esse currículo, o que é possível, o que não é possível, o que deu certo, o que não deu certo, e você está corretíssima quando você fala que é uma rede, por isso que eu falei de currículo, mas eu falei de formação docente, eu falei de avaliação, eu falei da questão da construção do material, da apropriação ou da compra de material pedagógico, porque a gente precisa considerar, né, essas demandas sociais dos nossos educandos. Isso. Que bom que vocês vão ter esse momento para discutir. Eu fico muito feliz. Aqui em Brasília a gente também tem um movimento ainda meio tímido, aqui e acolá, a gente faz umas discussões. Ô, Alessandra, eu estou achando que eu vou para o Rio Grande do Norte, viu, minha filha? Só isso que eu tenho para lhe dizer. Tá bom. Pessoal, seguinte, já são 6h28. A Ninódia pediu para levantar o braço. Após a Ninódia, eu preciso expor o que é que nós estamos esperando em termos de trabalho e conclusão de curso, tá certo? Nem vou entrar na discussão sobre currículo e materialidade, porque eu tinha me preparado para entrar nessa discussão, mas fica para o momento da orientação. Ninódia, por favor, depois de você, eu gostaria de retomar para poder falar sobre o trabalho de conclusão de curso. Diga. Ninódia. Boa noite a todos. Eu vou ser bem rápida. É só para reforçar realmente o que Isane acabou de falar. Inclusive nós, né, aqui de Parnamirim, com a secretaria, eu estou aqui com a minha colega também, amiga Sandra Mello, nós já tivemos algumas reuniões com o IF, né, e tem sido momentos maravilhosos de articulação, de reflexão, e a tendência é a gente ampliar esses momentos, até porque o Plano Municipal de Educação de Parnamirim, ele enfatiza que a EJA ela precisa também ter essa parte profissionalizante, e uma coisa que eu quero deixar muito assim para vocês, né, expor para vocês, é que a nossa EJA, aqui de Parnamirim, ela nunca esteve tão jovem. Então, esse jovem, ele necessita também de expectativas, né? Ele precisa que suas expectativas sejam atendidas no mercado de trabalho. A gente precisa estar pensando a EJA também, essa juvenilização na EJA, quase que não sai. Né? Então, eu acredito que seria algo que a gente pudesse até estar discutindo também, porque eles têm expectativas diferentes dos idosos e dos adultos. Né? Então, é isso que eu queria colocar. E em relação ao trabalho, Sandro, penso com carinho também nessa perspectiva de a gente poder realmente colocar em prática, né, os projetos que a gente tem pensado, porque, assim, não é nem porque também é questão de afinidade, também, mas, assim, nós, por exemplo, eu, Sandra e Isane, a gente já tem um vínculo de reflexão, de discussão, a gente andou falando no privado, mas, assim, a gente quer ouvir a sua proposta também, mas pense com carinho também na perspectiva de um projeto que ele pode ser execuível e já está em andamento, tá certo? Inclusive a questão da própria proposta curricular de Parnamirim, que está bem atrasada, a nossa proposta curricular, ela precisa realmente ser atualizada. Bom, então tá, Ninódia, eu vou já entrar nessa discussão. Veja só, na aula passada, eu coloquei a perspectiva da gente ter grupos com lugares diferentes. E disse, se manifestem no grupo de Zap. Ninguém se manifestou. Ninguém disse, sou contra, sou a favor. A proposta que eu estou trazendo aqui está obedecendo àquela ideia que eu anunciei e ninguém se colocou contra. Ou seja, termos gestores e professores combinados, e estudantes. É claro que não vai dar para ter todos três. Então, assim, não é questão de eu pensar com carinho, a questão é o seguinte, qual a construção que a gente fez desde que eu anunciei a proposta? Foram reflexões também que foram surgindo ao longo dos dias, mas mas a gente acata o que a maioria decidiu. Pois é, mas aí é que eu falo, tem que expor, né? A gente não pode transformar os nossos momentos síncronos em assembleias de votação. Então, assim, tem que fazer o debate no grupo de Zap para a gente ir sentindo o termômetro para poder construir, né?
Então, assim, a gente até pode, o grupo lá dos professores do curso, conversar sobre isso, não tem nenhum problema. E quando eu estou dizendo isso, não para dizer que sou contra, estou dizendo apenas o seguinte: não é uma questão de pensar com carinho, é uma questão de pensar a partir de critérios. Ou seja, se a gente tem estudantes e professores de sala de aula e gestores, na nossa cabeça, né, um projeto de ação educativa que articule pelo menos 2 desses sujeitos, né, já que não dá para articular todo mundo, seria um aprendizado para todo mundo, entende? Mas eu vou só colocar aqui eu fiz uma como é que é, meu Deus? Eu fiz um sorteio, né, considerando essa distribuição, fiz um sorteio, vou mostrar aqui, inclusive incluí pessoas que não responderam o formulário, mas estão aqui entre nós hoje, aqui. Eu já vi aqui, por exemplo, Gisele não respondeu o formulário, mas eu vi que ela está aqui, coloquei ela no sorteio. Jéssica, do mesmo jeito. Quem mais? Eu estou querendo me lembrar aqui. Eu só me lembro agora, por enquanto. Rosemary, pronto. Jéssica, Rosemary e Gisele, mesmo elas não tendo respondido ao formulário, no link, eu já coloquei elas no sorteio e fiz o sorteio agora. Então, eu vou colocar aqui, mostrar a configuração dos grupos, mas antes disso, é preciso a gente entender o que é que vai ser o trabalho, né, pessoal? Vamos tentar também estar atento a isso. E volto a dizer, galera, o grupo de Zap, olha, o que a Ninódia traz é muito importante em relação a esse aprendizado. O grupo de Zap é um espaço de conversa e de trocas entre nós. Então, a gente sente a temperatura das opiniões circulantes no grupo de Zap, entendeu? E aí, ó, nós temos 18h34, temos 19 horas o nosso limite. Não sei se a gente vai conseguir estar resolvendo essas discordâncias nesse tempo que a gente tem agora. Discordâncias ou concordâncias, enfim, né? Enfim, as opiniões diferentes que se tenha. De qualquer maneira, vamos lá. Eu vou mostrar para vocês, então, o material que eu trouxe para orientar a questão do projeto. Um momentinho aqui, peraí. Vou tentar projetar aqui, tá certo? O que eu vou projetar aqui, ele inclusive é basicamente a mesma coisa que nós desenvolvemos no projeto, no curso anterior. Então, nem tem tantas diferenças. Vocês estão vendo o que eu estou projetando? Sim, Alessandro. Está dando para ver? Beleza. Então, vamos lá. Eu só queria, antes de começar a falar sobre o projeto, fazer uma observação a respeito de como essas coisas se ligam. Projeto de ação educativa, currículo, material didático. Eu vou trazer algo que aconteceu hoje, num grupo de Zap, do projeto de Movimento. Uma colega postou um texto falando sobre o tipo de educação que homens e mulheres recebem, né? As mulheres recebendo uma educação em que elas aceitam tudo aquilo que vem do modelo patriarcal, os homens que são educados para reproduzir esse modelo patriarcal, e aí a nossa colega Elga fez uma observação, né, dizendo que a vivência que ela teve não era bem assim, e enfim. E eu me lembrei de um material que circulou no Instagram, e eu acho que no Zap também, e
primeira vez que esse material chegou no meu Zap, eu já identifiquei isso como um material didático. Na minha cabeça, isso que vocês estão vendo é um material didático. E eu, particularmente, com base nesse material didático, com base nesse negócio que chegou no Instagram e chegou no meu Zap, eu vislumbro uma sequência didática, eu vislumbro um currículo e eu vislumbro várias áreas de conhecimento articuladas nisso aqui. Vocês conseguem vislumbrar também? Sim. Ótimo. Então, vamos lá. Que áreas do conhecimento a gente vislumbra nesse material, nessa coisa que está aí na nossa frente? Bora, pessoal. Eu não estou vendo vocês, viu? Porque nesse aplicativo que eu estou usando eu não consigo ver o chat. Então, falem. Sociologia. Foi Isane, foi que falou? Foi? Foi. E olha aí, Isane. Sociologia, filosofia, eu acho que dá para trabalhar história aí também. Arte. Biologia. Trabalhar artes, dá para trabalhar língua. Acho que até matemática eu acho que dá para trabalhar aí. Exatamente. História, língua portuguesa. Isso, minha gente. Se eu entrego isso, se eu mando isso para o meu aluno num grupo de Zap, eu não preciso nem dar uma olhada na BNCC, eu não preciso nem dar uma olhada no currículo lá que a Secretaria de Educação elaborou há 10 anos atrás, ou sei lá quando, dizendo quais são. Eu estou falando de algo que circulou pelo Instagram, que pode ter chegado no grupo de Zap, até mesmo do meu aluno. Eu posso, inclusive, jogar no grupo de Zap da turma, para saber o que é que tipo de recepção que tem, que tipo de reação produz. E vejam que nós estamos falando de... É um material que ele está direcionado para adulto, porque ele está falando para alguém que tem filho, para alguém que tem filha. É um adulto. Ou até mesmo um jovem casado. É também para um jovem, aquele jovem, né, que já obteve uma formação e que pode se perguntar, será que minha mãe ou meu pai me ensinaram isso? Que eu estou lendo aqui, né? É um material que efetivamente nós podemos desenvolver várias atividades em várias áreas do conhecimento, como bem colocou, não vou nem repetir o que os colegas trouxeram aí, né? Mas eu posso trabalhar com matemática, noções de divisão, de multiplicação, de soma, de diminuição. As 4 operações eu posso extrair desse negócio aí, né? Porque, por exemplo, um filho que olha para... Um homem que olha para a companheira como uma parceira, ele vai pensar em divisão de tarefas, divisão de recursos, né? Divisão igualitária. Ele vai poder pensar em multiplicação de possibilidades, né? Dessa vida junta, né? Eu tenho aqui uma discussão sobre relações de poder entre gêneros que atravessa a sociologia, que atravessa a filosofia, que atravessa a história da humanidade, né? Eu tenho aqui a possibilidade de trabalhar com língua portuguesa, claro, né? O significado de palavras, né? A conjugação de verbo no imperativo, né? Ensine, é imperativo, né? Enfim, eu tenho aí várias possibilidades a partir de uma coisa simples que chegou no Zap. Agora, eu posso simplesmente esquecer isso daí, esquecer esse negócio, que isso não circulou no Zap do meu aluno, que não circulou no Instagram, que não estava presente na vida de ninguém, e eu posso simplesmente abrir um material
que a secretaria mandou para mim, ou um material que o meu colega já preparou, está tudozinho pronto, ele já entregou para mim e eu só aplicar. A diferença entre uma e outra atitude é porque uma exige, de fato, um pouco mais. Exige um pouco mais de estudo, exige um pouco mais de atenção, exige que a gente tenha uma conduta mais criativa, né? E exige também a gente saber que vai tocar num elemento que é um conflito, que é um problema que existe na nossa sociedade e entre os nossos grupos sociais, que é o conflito, a relação desigual entre gênero. Então, eu tenho que também ter a clareza de que vou estar tocando em um problema, em uma situação que atravessa a vida das pessoas, né? É claro que o movimento que eu fiz hoje no curso foi, eu peguei algo que estava acontecendo lá no grupo do Zap e vim para cá, e trouxe para cá. Como professor da EJA, eu poderia fazer o mesmo observando o que está circulando no grupo de Zap dos alunos, ou o que é que está circulando nas discussões entre eles. O que eu fiz foi, eu observei uma discussão que estava acontecendo em um grupo de Zap do qual eu faço parte e trouxe para cá. Trouxe para cá algo que busca inserir-se na discussão e recolher a opinião dos outros sobre a discussão que já estava circulando lá. Me parece que esse é o melhor encaminhamento, ou pelo menos um dos bons encaminhamentos, não é o melhor, aí eu já estou exagerando, mas é um dos bons encaminhamentos que a gente pode, nele, vislumbrar. O que é que eu estou pensando sobre currículo? Portanto, currículo, ele é conhecimentos, mas ele é também um discurso sobre o mundo e um olhar sobre o mundo. Eu estou falando de material didático, né? E estou falando do objetivo do processo educativo. O que é que eu estou visando? Eu quero apenas que a pessoa aprenda a conjugação do verbo, a história das relações entre homem e mulher no mundo. Eu quero apenas que ele aprenda as 4 operações da matemática. Não, eu quero que ele reflita se o que ele aprendeu do pai e da mãe dele dá conta dessa questão, ou se o que ele ensina em casa dá conta dessa questão. Porque essa questão, ela atravessa a vida das pessoas muito mais fortemente do que a diferença entre o verbo conjugado no imperativo ou o verbo conjugado no pretérito perfeito, não sei das quantas. A relação homem-mulher, se ela é igualitária ou ela é desigual, atravessa a vida das pessoas e elas se apropriarem disso é muito mais importante do que se a palavra empregada é com U entre o G e o A, ou se não tem U entre o G e o A. Bom, dito isto, vamos ao que diz respeito ao nosso trabalho propriamente dito. O nosso projeto de ação educativa, ele vai estar estruturado em 4 grandes pilares, tá certo? Na verdade, 3, né? Porque um pilar, que é o título e a autoria, é um pilar importante, claro, mas do ponto de vista do conteúdo do projeto, ele, digamos assim, é menos complexo. Então, um primeiro elemento desse projeto é o título dele e os autores e autoras. Então, a gente vai ter os grupos vão ser as pessoas, né, serão formadas pelas pessoas que serão autores e autoras do projeto. E o título, né, onde se identifica qual é o conteúdo do projeto de maneira extremamente sintética, né? Os objetivos é o momento do projeto onde você diz quais são os seus objetivos, tanto geral como específicos, né? E esses objetivos, do ponto de vista, claro, pedagógico, né? Os objetivos, e quando eu digo pedagógico, não é aquela coisa pequena, miúda, mas o que é que nós temos que aprender num sentido mais amplo mesmo. A situação problema. O terceiro ponto da estrutura do projeto de ação da ação educativa é identificar qual é
a situação vivenciada pelos sujeitos, a problemática vivenciada pelos sujeitos, que será abordada pela proposta pedagógica. Então, o ponto de partida do projeto de ação educativa é uma problemática, é algo problemático vivenciado pelos sujeitos. E uma problemática jamais é a palavra empregada tem U entre o G e o A ou não. Não, isso não é uma problemática. A problemática, e aí eu estou dando um exemplo, né? A problemática é relações desiguais entre gênero. Por exemplo, é um exemplo que eu estou dando, tá certo? Por isso que eu trouxe aquilo ali. Um exemplo. A situação problema é uma problemática que a proposta pedagógica vai tentar dar conta dela. E o último item é a sequência didática, ou seja, o detalhamento que você realiza das atividades pedagógicas que serão gestadas para dar conta, né, dos aprendizados que estão presentes naquela situação problema. Eu vou agora avançar, porque já que a gente não está com tanto tempo assim, né, eu ia, por exemplo, chamar a atenção de uma fala do Paulo Freire, em Pedagogia da Autonomia, que ele diz, por que a gente não discute, né, a realidade concreta das pessoas? Né? Por que eu não discuto o descaso das classes dominantes pelas áreas pobres da cidade? Né? Não sei se vocês se lembram daquela atividade que a primeira atividade ainda tem duas alternativas de desenvolvimento de uma atividade feita por uma professora e um professor. Quero crer que vocês lembram, pelo menos quem fez a atividade certamente lembra. Ali nós temos duas possibilidades totalmente diferentes de desenvolvimento pedagógico, né, de uma questão. Né? Um desenvolvimento, ele está comprometido em problematizar aquela questão do saneamento básico. Lembram aquela primeira atividade? Um outro encaminhamento pedagógico não problematiza a questão do saneamento básico. Muito embora ambos os professores partiram da mesma questão, mas os desdobramentos foram totalmente diferentes. Então nós vamos ter, voltando, agora nós vamos entrar item por item, tá certo? Vamos ter, né, o título, o nome das pessoas, vou pular isso aqui, vamos para os objetivos geral específicos. O que é que a gente chama de objetivo geral, né, em um trabalho, um projeto de ação educativa? Estamos falando de um projeto de ação educativa por quê? Porque não é simplesmente um projeto de ensino, mas é um projeto que pode compor, né, objetivos muito mais amplos do que simplesmente identificar a forma ortograficamente correta de se escrever algo ou se montar uma equação. É muito mais do que isso. Né? Inclusive, depois, se der tempo, eu vou até comentar um pouco o que a Ninod já falou. Às vezes a gente pensa o projeto de ensino na EJA tão fechado que a gente não dá conta das outras dimensões, né? Então, assim, quando um jovem ou um adulto se apropria de um determinado conhecimento na EJA, numa determinada área, a gente está contribuindo indiretamente para que ele possa qualificar o aprendizado daquele sobrinho, daquele irmão, daquele filho, né, que está matriculado também, né, lá no ensino fundamental, às vezes na mesma escola, né. Quando nós já estava falando da história da juvenilização, a juvenilização também e aí eu estou entrando já em outra coisa, mas volto já para o projeto, a juvenilização, pessoal, também é a demonstração de um divórcio entre como se pensa a EJA e como se pensa o tal do ensino regular. Quando há esse divórcio, né, as coisas começam a complicar. Por isso que eu sempre defendi e defendo, né, que aquelas pessoas que ocupam um setor de EJA na Secretaria Municipal de Educação
tem que ficar furando mesmo as reuniões e estabelecendo laços com os outros setores, porque, senão, a falência dos outros setores desemboca na EJA. Né? Então, tem que ter laços muito fortes. Mas, voltando aqui para o projeto. Então, no item objetivo geral, né, vocês vão escrever o que seria a ação principal do projeto emancipatório, né? É sempre bom lembrar que o objetivo é escrito com o verbo no infinitivo, né? Deve descrever uma ação, né? É sempre importante perceber o seguinte: quando a gente fala em objetivo, pessoal, a gente está falando de algo que possa ser registrado, dimensionado, coisas palpáveis, né? Muitas vezes a pessoa escreve assim: no objetivo geral desse projeto contribuir para a consciência ambiental dos sujeitos. Aí particularmente, quando eu olho um projeto assim, eu fico pensando, como é que a gente vai dimensionar, né, o quanto o projeto contribuiu para a consciência ambiental? Como é que a gente identifica, né, a consciência ambiental de alguém? Se o projeto apontar atividades onde essa consciência ambiental se manifeste claramente, beleza, né? Mas se é um projeto que diz, eu quero contribuir com a consciência ambiental do sujeito, aí ele passa um monte de texto, o camarada lê o texto e responde depois uma prova, você não tem como você identificar se ele, de fato, adquiriu uma consciência ambiental ou não, né? No máximo que você vai poder dizer com aquela prova, é se ele respondeu certo ou errado as perguntas que você fez, né? Eu estou sendo bem exagerado, né, nessa questão aí, só para a gente ter algumas clarezas, né? Então, o objetivo geral, ele é geral, mas ele não é abstrato. Ele é geral, mas ele tem um elemento concreto. Ele precisa se manifestar no projeto como algo concreto, né? Os objetivos específicos são aqueles que ajudam você a obter o objetivo geral, né? Então, se meu objetivo geral é, por exemplo, desenvolver... Aí vamos lá, vou pegar esse exemplo aqui bem simples, né? Mas ainda muito genérico, tá certo? Muito genérico. Consciência ambiental. Os objetivos específicos, eles têm que ajudar para o objetivo geral. Então, que objetivos específicos eu pretendo alcançar para ter o alcance do objetivo geral? Vamos lá. Para a questão de consciência ambiental, eu tenho que estabelecer como objetivo específico, né, antes de tudo, né, identificar práticas sustentáveis ou não que o sujeito conhece, né? Que tipo de vivências ambientalmente sustentáveis ou não ele tem, para eu saber como é que eu vou atingir aquele objetivo geral. Ou seja, identificando isso, eu posso contribuir, eu posso ter elementos para cumprir o objetivo geral. Estou dando um exemplo, mas não se aperreie, porque nas nossas reuniões de orientação a gente vai mastigar mais isso, tá certo? O terceiro elemento é a situação problema, ou seja, nós precisamos definir a situação problema. E essa situação problema, o caminho que a gente sugere, né, para a construção do projeto é o quê? É você considerar a situação vivida. A situação vivida pelos sujeitos não é aquilo que eu entendo que ele vive, mas é algo que eu identifico vivido por eles e por elas. E é por eles e por elas não como indivíduos, pessoas isoladas, mas como sujeitos sociais. Aquela questão lá do início da minha apresentação diz respeito a sujeitos sociais, homens e mulheres. Não é só Maria José e José Carlos. Maria José e José Carlos são indivíduos que vivenciam relações de gênero como homens e mulheres. Então, identificar a situação problema é o primeiro elemento. As estratégias de como identificar essa situação problema, cada grupo vai elaborar, cada grupo vai pensar como que seria.
né? E por que uma situação problema, né? Porque, como o professor Paulo Freire já falou, e o professor Canindé repetiu na aula da semana passada, né? A emancipação é uma resposta que nós, humanos, damos àquilo que nos aparece como problema. Então, se a relação homem e mulher é um problema, eu tenho que pensar uma estratégia pedagógica onde isso apareça como problema a ser tratado pedagogicamente na minha turma, na minha sala. E aí eu posso estar contribuindo para uma construção, né, a construção de novas vivências, onde essa relação desigual entre homem e mulher seja, pelo menos, reduzida, né, seja relativizada, seja questionada, né? Nesse item, situação-problema, o projeto de ação educativa que cada grupo vai realizar, essa situação-problema ela deve ser apresentada, né, fundamentada, né, inclusive na perspectiva da realidade concreta em que ela está inserida, para ser desenvolvida. Né? E aí vem o último item do projeto, que é a tal da sequência didática, que é aqui onde a gente vai detalhar, do ponto de vista pedagógico, né, as atividades que irão dar conta da discussão daquela situação-problema e que vai dar conta das aprendizagens que a gente espera que os sujeitos, ao final do processo, tenham configurado, tenham adquirido, tenham desenvolvido. Vocês entenderam, pessoal? Alguma pergunta? A minha pergunta, Alessandro, é que, então, esse projeto tem que ser específico para os sujeitos mesmo, né? Não pode Como ser assim? Não, pelo que eu estou percebendo, não pode ser algo, assim, mais amplo, tipo, deixa eu ver, um projeto maior relacionado a um curso inteiro, seria uma coisa mais voltada para a sala de aula, Sim, né? sim, sim, A gente vai pensar na sala de aula sim. e aí vai fazer um projeto para a sala de aula. Isso, exatamente. Exatamente. Alessandro, Exatamente. Oi. é o Francisco. A situação problema, ela tem que ser resolvida, não sei nem se a palavra adequada é essa, na sequência didática, não é isso? A sequência didática, ela tem que, em tese, resolver do ponto de vista didático-pedagógico ali a situação problema, não é isso? Vamos lá. Do ponto de vista didático-pedagógico, sim, mas, né, é claro que um projeto de ação educativa que você, eu ou qualquer outro colega jamais vai resolver o problema da desigualdade entre gêneros, né? Mas eu preciso colocar no projeto de ação educativa, né, que estratégias eu vou desenvolver para enfrentar a situação, né, e avançar na sua resolução. Porque tem coisas que a gente não resolve. A escola não pode tudo, né? A escola não consegue resolver todo. Tem vários problemas que não estão no alcance da escola. A escola, ela ajuda a resolver dentro de uma determinada limitação que ela tem, né? Por isso que eu tenho falado, né? Eu ajudo a resolver o problema da diferença entre homem e mulher, ensinando meu aluno a saber escrever a palavra empregada direito, ou eu ajudo a ele a dar conta dessa questão, fazendo a discussão sobre por que
você trata a sua mulher como se ela fosse sua empregada. Claro, eu estou dando uma aula de português, mas eu posso, nessa aula de português, estar discutindo a questão, né, que envolve essa situação, problema. Não sei se ficou claro, Francisco. Sim, ficaram claras as explicações. Realmente era essa a dúvida que eu tinha. Resolver Beleza. o problema nós não vamos conseguir, mas a proposta de sequência didática, ela tem que dar um caminho. Tem que dar um caminho para isso. Para isso, exatamente. Ok, obrigado. Pessoal, eu ouvi um barulhinho de a gente... professora Elga está com a mão levantada. Professora. Pois é, Elga, meninas, eu não estou vendo vocês, porque eu estou no Canva, aí eu não vejo. Então, eu peço que vocês meio que administrem isso daí e podem me interromper. Sandro, estão querendo falar. Aí eu, tá certo? E já está quase na hora de acabar a aula, então, mais ainda, diga. É só uma observação. Essa questão, eu já recebi alguns trabalhos, né, respondendo lá o módulo que eu dei, e a gente falou dos temas problemas, das situações limites, do inédito viável. É basicamente essa ideia. Algumas pessoas já trouxeram ações correspondentes. Né? Olha, eu percebi tal situação em sala de aula, em grupo com meus colegas, nós definimos isso como uma situação limite a partir de tal e tal problema que apareceu, e a ação que a gente teve superou ou não, ou superou parcialmente, ou tentamos, mas ainda não temos um resultado, etc. É basicamente essa ideia, só que agora não olhando para trás do que a gente já fez, de uma situação que eu já percebi, posso até buscar essa ação lá na sala de aula, mas como eu vou olhar para frente? Agora eu terminei meu semestre, terminando meu semestre eu ainda percebi determinada situação, determinado tema, problema, né? Então esse tema está gerando uma situação limite, reprovação, abandono, brigas em sala de aula entre a coordenação e aluno, etc, etc. Como eu vou resolver isso para o próximo semestre? Quais as questões que eu vou trazer? Basicamente, o que a gente já está fazendo lá no exercício. Eu acho que o grupo vai levar com tranquilidade esse trabalho. Exatamente. Bom, e aqui eu vou só mostrar a proposta dos grupos, já para avançar nos finalmente nossos. Os grupos, pessoal, como nós temos menos estudantes do que professores e gestores, como eu falei para vocês, a gente ia tentar garantir que nós tenhamos estudantes, gestores e professores. Alguns grupos aqui nós temos estudantes com professores, algumas duplas, né? E algumas duplas são professores e gestores. Tá certo? Então, a minha proposta, que eu estou trazendo a partir do sorteio que eu fiz aqui num aplicativo de sorteio que eu uso aqui, é esse aqui. Isso aqui a gente vai postar no Google Sala de Aula e vamos postar no Zap. Na hipótese das pessoas quererem alterar, sair de um lugar para outro, tem que obedecer, ou deveria obedecer, essa dinâmica de ter gestor e professor. Por que eu estou dizendo isso? Porque é muito importante que a gente tenha, isso foi o que eu falei na aula passada, e como eu falei, como ninguém questionou, eu entendi que as pessoas estavam concordando. Você ter olhares diferentes da situação deixa o projeto mais robusto, né? E possibilita também aprendizados mútuos, né? Então, nós temos aqui um grupo que seria Gleice, Kiara e Aparecida. Um segundo grupo, que seria Ellen e Maria Lucelma. Um terceiro, que seria Rosemary, Janice e Márcia. Um quarto, que seria Osiana, Francisco e Juliana. Um outro conjunto de grupos. Nós vamos ter, na verdade, 12 grupos. Certo? Vamos ter 12 grupos no total. Então, nós teríamos um grupo que seria Alexandra e Isane. Um outro grupo seria Sandra, Janiara e Josefa. Depois, Kelly, Janaína, saiu mal escrito aqui Janaína, me desculpe. Janaína e Cristiane.
E uma outra dupla seria Diomácia e a Lidiene. Por fim, Kalina, Tereza e Rosimeire, Francisco Edivaldo, Ibernon e Gisele, um trio que seria Juliana, Bezerra, Margarida e Jéssica, e uma última dupla que seria Maria do Socorro e Ninódia. Tá certo? Eu vou fechar aqui para que a gente possa, para que eu possa olhar para vocês de novo. Alessandro, porque alguns grupos ficaram só com 2 pessoas. Porque nós não temos a mesma quantidade de estudantes, de professores e de gestores. Aí não pode ficar 2 pessoas da mesma classe no grupo? Não, porque o que a gente apontou na aula passada foi a gente poder criar as condições de crescimento e de formação de todos. Então, nós temos estudantes aqui de pedagogia que certamente aprenderiam muito junto com professores ou com gestores. Assim como nós temos professores que aprenderão muito tendo do lado gestores, né? Se eu sou professor, penso um projeto de ação educativa e tenho do meu lado, no meu grupo, um gestor, ele pode dizer, olha, esse projeto pode ser viabilizado considerando tais e tais possibilidades que uma gestão pode oferecer. Sim. Essa pessoa que ficou comigo é a Alexandra, né? Isso. Ela é professora ou é gestora? Ela é estudante. Ah, tá. Tá certo. Ela é estudante. Então, algumas de vocês vão pegar estudantes, né? Vão estar com uma estudante do lado, né? Eu só tenho uma dificuldade. Eu estou colocando isso porque eu estou há mais de 10 anos sem turma de EJA, entendeu? Sim. Então, eu, como estudante, aí, sem a experiência assim, porque eu sempre estou mais na coordenação, aí eu acho que seria interessante vir algum professor também para meu grupo, né? Então, vamos fazer o seguinte, é isso que eu estou querendo dizer. A possibilidade de fazer mudanças é possível, não há nenhum problema. Por exemplo, você está trazendo um elemento que eu acho que é relevante. Se você não está com experiência de sala de aula em EJA e a Alexandra não tem também, por ser estudante, seria adequado que tanto você tivesse um professor do seu lado, como a Alexandra, professor. Então, está dentro do critério, entende? Está dentro do critério, então eu acho razoável. Exatamente. O que não seria razoável era você ter, digamos, 2 gestores ou 3 gestores num grupo só. Isso. Sabe? Concordo. Ou então 3 estudantes ou 2 estudantes apenas, não teria sentido. Sim. Né? Então, vamos só fazer o seguinte, vamos combinar o seguinte, porque já está chegando a hora de eu sair, inclusive, porque eu tenho agora uma aula de 7h15. Minha sugestão é o seguinte, eu vou abrir um espaço lá no Google Sala de Aula, né, para que vocês possam colocar questões como essa, para que a gente possa começar a rever os grupos. Mas isso tem que ser feito logo, pessoal. Tem que ser feito logo. Por quê? Porque quanto mais rapidamente os grupos começarem a se reunir e pensar o projeto, mais rapidamente, né, o projeto se organiza, se estrutura. Né? E daqui a 2 semanas, quando a gente começar as orientações, a gente já vai orientar grupos com definições. Né? Inclusive, a gente vai dividir os grupos por professor aqui. Então, por exemplo, se a gente sabe que o grupo, que Zane vai ficar com outra pessoa e que a Alexandra vai ficar com outra pessoa, nós, como professores que vamos orientar os grupos, já ao saber disso com antecedência, a gente também se organiza com antecedência. Vocês estão me entendendo? O quanto é importante que a gente realmente resolva rapidamente isso?
Kiara disse que sim. Tá certo, pessoal? Então, pronto. Eu vou precisar sair. Caso vocês queiram continuar com as professoras Marli e Elga, fazer perguntas, podem ficar à vontade, tá certo? Marli e Elga, fiquem à vontade também. Eu, particularmente, preciso sair agora, porque eu tenho uma aula de 7h15, tá bom? E aí, Elga e Marli podem meio que fazer um apanhado das discussões, né? E a gente conversa, tá bom? Na reunião que a gente vai ter entre nós. Tranquilo, professor. Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Marli, Isane. Oi, amor. Porque, assim, como eu estava falando, né? Eu tenho tido experiência em coordenação e há bastante tempo não em sala de aula. Mas gostaria de ficar com a estudante, né? Como ele já colocou,